Olá, amigo ouvinte do clubei.com e da Rádio Clube de São João Batista. Estamos iniciando hoje o nosso segundo programa De Cara com a Verdade, um programa sem cortes, onde apenas pessoas com coragem em responder perguntas que nunca foram feitas sentam aqui no nosso De Cara com a Verdade. O programa, nesta primeira temporada, vai contar com 5 entrevistas. Nessas entrevistas, os nossos convidados escolhem as perguntas que desejam responder. São 8 envelopes, cada envelope com uma pergunta. O nosso convidado escolhe 5 envelopes e responde ou não a pergunta que é feita. No final, os 3 envelopes que sobram, nós faremos também as perguntas. Aí o nosso convidado, ele pode responder se desejar ou não. O De Cara com a Verdade de hoje recebe Elias Germano Mafessoli. O Elias já foi vereador, vice-prefeito e também candidato a prefeito nas últimas eleições por São João Batista. Elias Germano Mafessoli, obrigado pela presença. Ok. Quem é realmente o Elias? Bem, boa tarde a você, boa tarde a todas as pessoas que ouvem, né, a Rádio Clube. É um prazer muito imenso estar aqui novamente nesta emissora. Bem, eu, desde que me conheço por Elias, eu sou uma pessoa muito simples, né, me criei praticamente um bom tempo na roça, né, trabalhei na Usat, fui carteiro, fui padeiro, ingressei na Usat e logo após fui a Tijucas, trabalhar na Porto Belo por 26 anos, lá me aposentei e ingressei na política. Fui vereador por 2 mandatos, comandei também a presidência da Câmara por 4 anos e em Tijucas eu ingressei no sindicato, onde eu lutava muito pelos trabalhadores e fiquei diante do sindicato por 13 anos, lutando, trabalhando, sempre com honestidade, sempre com caráter, sempre com personalidade. E aqui na eleição não foi diferente, né? Tive 2 vezes como vereador, graças a Deus, graças ao povo, né, que me ajudou. Fui vice-prefeito na eleição anterior e fui também candidato a prefeito nas últimas eleições. Tenho feito um bom trabalho, acredito que a minha personalidade, né, ela permanece sempre a mesma, sempre em pró da comunidade, e tenho a agradecer muito a Deus, porque acima de tudo, tem pessoas que às vezes reclamam da vida, mas não se ajudam. O principal que você pode ter é aquilo que eu tenho, é saúde, e tenho 3 filhos maravilhosos, que me dão sempre apoio nas horas que preciso. Esse é o Elias de sempre. Senhor Elias, 8 envelopes, eu não sei quais são as perguntas, o senhor também não sabe, a produção do programa Não quiserem me dizer? Não falaram para mim, e são 8 perguntas. Desses 8 envelopes, o senhor vai escolher 5, inicialmente. Qual o número que o senhor escolhe? Eu vou por par, eu vou no envelope número 2. 2. Lembrando sempre que o senhor pode responder, se o senhor não quiser. Perfeitamente. Não respondo e eu vou para a próxima. E também não questiono a sua resposta. O senhor termina de responder e eu vou para a próxima pergunta. Correto? O envelope 2, que o senhor Elias Germano Mafessoli escolheu, envelope número 2, diz assim: havia rumores que na reta final da campanha, isso falando da última eleição, correto, poderia haver a troca de candidato, onde o senhor abriria a mão da campanha e entraria no seu lugar o Adriano Duito ou Vanderlei Zunino. Essa conversa realmente aconteceu nos bastidores? O senhor responde essa pergunta? Respondo. Realmente aconteceu. Porque acima de tudo, de ser candidato, nós temos a equipe. Ninguém vem dizer para mim que eleição se ganha sozinho. Eleição se ganha com a equipe. E quando esses rumores aconteciam, eu sempre me coloquei à disposição do partido, dizendo que acima de tudo, o partido queria dar, né, o candidato que acharia, né, na ocasião, né, talvez com mais chances de ganhar a eleição. E eu sempre fui bastante humilde, todo mundo hoje ainda dizem que eu tinha a coragem, né,
após todo um trabalho, toda uma pesquisa, de me curvar diante dessas conversas, que seria talvez bom para a campanha, de ceder, sim, para qualquer um, tanto para o Adriano Ito, também para o Vanderlei, e se tivesse uma terceira pessoa que se colocasse à disposição, dizendo que nesses rumores, dessas conversas, às vezes aparece até um pouco de ciúmes das pessoas que ali se encontram. Então, diante desse ciúme, eu me curvaria para uma outra pessoa para ser candidato, para não prejudicar a campanha. Então, conversas foram feitas, rumores tiveram muitos, mas no final de tudo prevaleceu a coragem de quem saiu de um PTB e foi para o PP para ser candidato. Hoje eu me acho um vencedor, porque eu saí de um partido, fui para o PP para ingressar como candidato a prefeito. Não fui o vencedor por N motivos, que não estou aqui dizendo, mas o povo sabe quais os motivos que me levaram a não ser prefeito de São João Batista. Achava eu, e tenho certeza, que estava preparado por ter um trabalho diante da Câmara, como vice-prefeito, os caminhos prontos para buscar os recursos, gente importante que sabia buscar recurso para o município, e era isso que nós íamos fazer. Eu acredito que eu fui vencedor nesse ponto, pelo menos fui candidato. Não corri, não briguei com ninguém, permaneci mesmo Elias, não deu certo, por alguns motivos que não quero aqui dizer, e nomear nomes, mas o povo sabe, mas o povo é sábio, o povo votou, A ou B, agora está aí. Por isso que, mesmo tendo perdido a eleição, eu me acho que fui um homem de coragem e de rumo. E as pessoas, em qualquer segmento, que seja o A ou B, eles têm que primeiro ter segmento, tem que ter linha. Eu quero ser isso. E se for talvez firme, vai chegar aonde quer. Senhor Elias, próximo envelope. Vamos seguir aqui, vamos 3 agora. 3. Eu não sou muito de... aqui eu acho que é tudo lambada, né? Mas são perguntas importantes que o povo tem que saber. Tem que saber. Tem que saber. Por isso são perguntas que talvez ninguém nunca fez, estão sendo feitas hoje. Poxa, com certeza, eu estou assim, com o maior prazer em respondê-las. Pergunta de número 3 diz assim: qual a sua avaliação da corrida eleitoral que o senhor participou? Na sua opinião, onde ocorreu o erro de estratégia de campanha, sendo que sua vitória era praticamente certa, baseada na aprovação do ex-prefeito? Então, que avaliação o senhor faz na corrida eleitoral? E qual a opinião do senhor? E qual o erro de estratégia de campanha? Se houve erro, na sua opinião, sendo que a vitória do Elias era praticamente certa nas últimas eleições, baseada até na aprovação do ex-prefeito Aderbal. O senhor responde essa pergunta? Respondo. Para mim, a eleição, para quem disputou 4 eleições como eu disputei, não se tem uma eleição ganha, não se tem uma coisa certa, a gente só tem uma vitória após a abertura das urnas. É por isso que a gente tem que lutar até a última hora, porque às vezes já teve candidatos que perdeu a eleição por 5 votos, 1 voto, e faltou o quê? Mais um passo, né? A minha campanha era uma campanha difícil, a gente sabia disso até pelas pesquisas que mostravam aí. Nós tínhamos aí um bom candidato, que é o Laudir Câmara, como um empresário. O prefeito Aderbal sempre pregou, né, que eu acredito que o que ele pregou não é sempre assim, né? Para ser um bom prefeito, não tem que ser um empresário, não tem que ser um sindicalista, tem que ter uma pessoa que tenha vontade de trabalhar. Acima de tudo, sabedoria, inteligência e vontade de buscar recursos. A minha vitória não era certa, nós sabíamos disso. Tanto é que havia rumores para que se troque algumas peças nesse intervalo da eleição. Se fosse uma coisa certa, não teria essas conversas. Então teve essa conversa, sim. Mas eu sempre digo que a eleição é quem erra menos, quem tem mais estratégia. Nós erramos mais do que eles.
erramos uma série o PPS, por exemplo, ele estourou numa conversa mal feita por alguém, que não se culpa ninguém, mas estouramos o PPS na metade. E numa eleição apertada, quando você perde uma, duas lideranças, você perde a eleição. É uma eleição apertada, nós tínhamos pesquisa na mão. Então, não tinha eleição ganha, existia uma eleição apertada. A estratégia, eu acredito, que mais fez foi eles. Vieram com algumas promessas, que é onde foi a bandeira da campanha, né, de Alemão e Daniel, que era a saúde, que era o hospital novo, que era não sei o quê. E o povo hoje, nos momentos que se passa o Brasil, não só aqui em São Batista, mas também no Brasil, a saúde é uma coisa que marca muito. Eu chegava em casa de pessoas que diziam: o fulano vai fazer um hospital novo com UTI e você não vai fazer. Eu tinha que rebater a conversa, nem pedir a volta. Não, mas não dá, nós temos que manter o hospital, porque falta isso, falta aquilo, é muito dinheiro, quer dizer. Mas, infelizmente, é uma bandeira muito forte. Acredito que foi uma estratégia forte. Se vão fazer ou não o hospital, não cabe a mim. Cabe a quem prometeu fazer. Eu não prometi. Então, por isso que eu digo, eu durmo e acordo, mas não sonho com coisas ruins. Porque a minha consciência é tranquila. A minha campanha foi uma campanha limpa e sem promessas marabilhantes, promessas loucas. Porque é ruim você fazer uma promessa e não cumprir. Você vai deitar no seu leito e vai sonhar com muitas coisas ruins. Foi ali que nós perdemos a eleição. Uma eleição que talvez seria ganha, mas por estratégia de A ou B, não quem fez mal, mas quem fez melhor, nós perdemos a nossa eleição. Próximo envelope. Vamos no 4. Esse é o terceiro envelope. Lembrando que são 5 escolhas para o senhor Elias. Elias, hoje o senhor está afiliado ao PP. Porém... Partido Progressista Brasileiro. Partido Progressista Brasileiro. Porém, comenta-se aqui na cidade que o senhor está de malas prontas para o ninho dos tucanos, o PSDB. O senhor está no PP e estaria indo para o PSDB. Se isso procede e se o senhor responde essa pergunta. O senhor responde essa pergunta? Respondo. Eu te disse que eu não corro de nada, nem de pergunta e nem de campanha. Então não é da pergunta. Não, de mala pronta não. Porque ali fui bem acolhido, ali tem grandes amigos no PP. Mas eu sempre disse que o partido é só uma comissão de letras. Está na letra hoje, amanhã pode estar na outra. Hoje você está com fulano, amanhã está com Bertano, amanhã está com ciclano. Então, como o deputado Serafim Venzon me estendeu a mão, não em termos financeiros, mas em termos de ajuda, algumas cirurgias que ele faz na cidade, que ele faz na Matrento, que faz isso, eu estou pensando, não fui para o PSDB, mas tenho afinidade com algum deles, com o tucano, com o passarinho bonito, como eu dizia, e talvez eu vou entrar nessas filas do PSDB. Mas não quer dizer que eu saia dos amigos do PP. Amigos não joga fora. Amigos está no coração. Às vezes tu tem que mudar para uma estratégia. Criar uma estratégia nova. Eu na eleição não fui o vencedor. Então, logicamente, terá outros candidatos bons no PP. Então eu vou para o PSDB. Vou seguir o meu caminho. Vou ficar quietinho. Vou ajudar o povo quando precisa. O deputado me atende de madrugada, me atende isso. Então eu acho que é um bom caminho para mim hoje e para poder ajudar o povo, aqueles que precisam de uma cirurgia, tipo do médico, deputado o Serafim Venzon. Acredito que eu seja mais útil hoje no PSDB do que no PP. Por isso que eu estou pensando, estou analisando ainda essa semana, que tem mais 2 meses aí, um mês e pouco de filiação, para que eu ingresse sim no PSDB. Próxima pergunta, com o envelope o senhor tem ainda o número 1, 5, 7, 6 e o 8. Olha, eu gosto, vou pular um então. Vou no 7 aqui. Vai no 7. Vou pular um no 7. Já que tem envelope, vamos pular, né? Essa é a quarta pergunta, envelope de número 7. Senhor Elias, em 2014, o senhor trabalhou no gabinete do deputado Serafim Venzon, do PSDB.
o que essa experiência agregou para Elias como político? Você chegou a trabalhar lá? O senhor responde essa pergunta? Sim, respondo. Sim. Pode responder. Eu, na verdade, estava com a equipe do Serafim Venzon, no gabinete, mas mais como um assessor parlamentar externo, buscando novas lideranças, buscando equipes. O deputado Serafim Venzon, na eleição que antes, na anterior, ele sentiu que no Vale, na região onde eu coordenei, Angelina, Rancho Queimado, Major, Tijuca, Canelinha, Itapema, Anitápolis, enfim, teve alguns atropeços, algumas pessoas que ele tanto ajudou, que não foi aquele esperado da votação que ele precisava. Então precisava de uma pessoa que tivesse tempo disponível para buscar esses votos. Onde fiquei com ele 6 meses, para 7 meses, e coordenei a campanha dele do Vale, então, desde Major, Angelina e como já acabei de falar, para poder aumentar esses votos. E aumentamos sim, aumentamos. Eu praticamente aqui em São João Batista não fiquei o tempo, fiquei uma semana e pouco, o resto foi fora, porque era mais visitar, vinha da Angelina, o dia que tinha que voltar, que tinha outro recado, e tinha que buscar. Então, a minha vida foi de 7 da manhã à meia-noite, buscando os acertos, como fizemos em Nova Trento, como fizemos em Major, como fizemos em Itapema, com o seu Bastiãozinho, com as pessoas que você não conhece, mas as pessoas boas, que a gente arrumou na hora lá um pessoal, e fomos a campo e demos resultado. Quer dizer, o deputado ficou satisfeito com essa minha atitude, e é o que eu sei fazer, é aquilo que eu gosto de fazer. Por isso que eu acho que teve uma grande experiência em até não como político sim, mas digo assim, em arrumar equipe para o trabalho de um terceiro. O último envelope, Elias. 1, 5, 6 ou 8? Vamos no 8 para ver que dá ali no 8, né? 8? Vamos pro 8 então. Eu queria ter emoção, ter passado uma para depois voltar, pô, mas aí, né? Não teve essa emoção 8. toda. Senhor Elias, algumas pesquisas apontam o senhor na frente. Aliás, algumas pesquisas apontavam o senhor na frente, falando aqui das últimas eleições. Certo. Né? Certo. Então, algumas pesquisas apontavam o senhor na frente nas últimas eleições. O senhor acredita que foi enganado pelas lideranças do partido esse que o senhor está hoje? O senhor responde essa pergunta? Respondo. Responde. Respondo. Não diria eu. A pesquisa, ela tem 2 para baixo, 2 para cima, né? Então tinha umas que a gente estava na frente, outras estavam atrás. Então, como eu falei anteriormente, a nossa campanha era uma campanha muito equilibrada. E qualquer peça mal colocada dava no que deu. Né? Então eu não diria que fui enganado pelas lideranças do partido, da onde. Mas teve pessoas, sim, pessoas que até a última hora estavam com Elias, estavam com a equipe do Aderbal, estavam com a nossa equipe e não acompanharam. Né? Não estou aqui julgando ninguém, quem julga é Deus. Mas estavam com a gente. E nós num piscar de olhos, nessa troca de onde eu vou, de onde eu fico, nós perdemos 3 vereadores. Nós tínhamos 5. Quer dizer, perdemos 3. Por motivos, não estou eu para dizer que motivos foram esses. Nós perdemos, foram por outras pessoas. E pessoas amigas próximas da gente, que também não estou aqui para julgar ninguém, como eu quero também bem claro, mas saíram do ninho do PP, de onde faziam parte da outra eleição. E nós, com essas pessoas que se saíram para um lado e foram para o outro, por motivo A, motivo B, que não quero aqui dizer, que não sou eu que vou julgar. Quem são sabe o que fizeram, né? Eu não faria. Eu prefiro perder a eleição, mas estar com os amigos. Se disser bem assim, amanhã você vai com Hércules Marcos. Mas eu sou teu amigo, como sempre fomos. E eu tenho a certeza, ou pelo menos pesquisa da mulher, que vai perder a eleição. Eu não vou. Eu prefiro ficar em casa dormindo, mas eu não te traio. Eu acho que a traição, que naquela conversa, que eleição vale tudo, vale para alguns.
Para quem está cara limpa não vale. Para mim não vale. Eu prefiro dormir e não ajudar, mas não envolver com aquilo só porque ganhei. O ego de ganhar é mais forte. Então não tenho dúvida que a população não me enganou. As lideranças, algumas, atravessaram outro caminho. Foi nessa travessa que nós perdemos a eleição. Mas estou contente, estou feliz. Eu acho que por Deus também não era para ser eu. Sempre digo que tudo tem a mão de Deus. Não era a minha hora. Se volta outro também não sei. Se também não voltar não tem problema nenhum. Eu durmo com a cabeça tranquila de um trabalho feito de 12 anos. Só em prol do povo. Eu me dediquei a minha vida dando sangue, trabalhando, sem buscar nenhum benefício para mim. Nunca empreguei nenhum da minha família. Nenhum. Sequer a minha esposa no hospital quando precisava. Não. Então não o fiz em respeito ao povo. Por isso que eu estou tranquilo. Perdemos por estratégia. Sobraram 3 perguntas, Elias. As 5 perguntas, de acordo com o regulamento do programa, já foram feitas ao senhor, que o senhor escolheu os envelopes. Correto. Sobraram 3. Eu vou fazer as 3 perguntas. Não há necessidade do senhor responder as perguntas. Certo. Porque as perguntas, as 5 já foram feitas. A minha missão já foi cumprida. A missão já foi cumprida. Obrigado. Muito obrigado. Então, se o senhor falar que não quer responder, não quer dizer que o senhor não quer responder devido à pergunta. Mas porque não faz parte das 5. Mas o Elias não tem nada a esconder. Então, não tem nada por que nem responder. Só se eu não souber a pergunta. Mas se eu souber, eu respondo. A minha verdade é uma só. E quem fala a verdade não merece castigo. Sobrou o envelope número 1, o 5 e o 6. O número 1, a pergunta era a seguinte. Mesmo sofrendo pressão dentro do partido, nas últimas eleições, o senhor concorreu à prefeitura. A insistência em sua candidatura era para encobrir esquemas existentes dentro da prefeitura, como, por exemplo, o do IPVA? O senhor quer responder ou eu guardo essa pergunta e vamos para a próxima? Imagina, eu respondo. Pode responder. Não. Eu acho que uma coisa que as pessoas às vezes esquecem na vida política é que ainda existem pessoas que reconhecem o trabalho da gente. Eu vou falar agora um pouquinho então do Aderbal. O Aderbal, com pressões que tem que ser justo, né? Aqui é para não mentir. De cara com a verdade. Então tá, vamos falar a verdade. Talvez por a equipe, né, que algumas pessoas que nos cercavam. A vida da pessoa não é benquista, não é porque é feia, porque é careca, porque é barbudo, porque é gorda. É porque tem menos poder aquisitivo do que os outros. Isso existe na eleição, isso é verdade e o povo tem que saber. Eu sempre fui uma pessoa não Quem pobre. Quem tem dinheiro pode mais. Eu não pobre porque eu não sou pobre. Eu tenho saúde, Sim. tenho... Né? Pobre é quem está vendo doente aí, então tenho a minha dignidade. Mas com um menor poder aquisitivo do que outros, de muitos aqui de São João Batista. Então talvez por aí a pessoa começa a ficar bonita quando tem mais dinheiro no bolso. E fica feia quando não tem. Isso é verdade. Então se eu não falar isso, eu estou sendo contra o Elias. Eu sempre fui diferente. Eu tenho que ser diferente. Eu tenho que ser aquilo que eu sou. E aí algumas pessoas, não pode ser fulano, tem que ser Belano. Mas sempre teve uma pessoa que disse não. O meu candidato é o Elias. Fiel, trabalhador, nunca incomodou. Teve 12 anos junto. Eu confio no Elias. Se chama Aderbal. O Aderbal fez isso. Diante de uma plateia toda. E respondeu recentemente uma pergunta de um outro cara. Mas por quê? Porque foi o Elias. Disse, olha, fulano, o Elias foi corajoso. Foi corajoso em ser candidato. Se eu estivesse no lugar dele, não ia. Que muitos tiveram a chance e não foram. Calou. Calou quem disse isso, porque é bobagem. Se nós perdemos todo mundo junto. É que perde uma equipe, não um elemento só. Então quem diz que tem 8, 10 mil votos, que vai vereador para fazer 8 mil votos? Vai sozinho, vai coração nesse fácil. Não faz. Não, mas foi exatamente que o Aderbal confiava em mim. O Aderbal, de certo, via na minha pessoa que eu era
Não é que eu sou o cara. É que eu estava preparado. 12 anos junto, buscando recurso na Câmara, em Brasília. Então, para o município, eu achava que seria melhor. Para esconder nada, não. Porque nem ele sabia do PVA, nem eu sabia. Quer dizer, o PVA aconteceu porque tem pessoas que se aproveitaram da situação, enganaram talvez a mim e o Aderbal, enganaram o município, enganaram a prefeitura. Né? Eu falei enganaram num sistema que criaram ali, né? Mas não. E agora estavam também na gestão também agora fazendo a mesma coisa. Quer dizer, então, com um ladrão ninguém pode. Com pessoas que fazem maldade ninguém pode. Né? E ninguém vê. Quando vê, não aconteceu. E aí? Então agora tem que se apurar de fato. Mas não, eu tenho certeza que foi uma das equipes, em 4 anos que passou por aí, que deu certo. Elias e Aderbal. O Aderbal e Elias. Nós tínhamos uma paz, um trabalho sereno, sem esconder nada, sem ninguém puxar a frente de ninguém. Então não foi para esconder nada, porque não precisa esconder. Tanto é que se tivesse para aparecer, tinha aparecido. Apareceu o PVA por acaso, mas foi descoberto e foi visto quem fez. Se vão ser culpados, a justiça vai decidir, não sou eu. A pergunta 5, senhor Elias, diz assim: com a aproximação de Aderbal com o alemão, existe a possibilidade de uma aliança entre Elias e o prefeito Daniel? Responde. Respondo. Possibilidade existe. Porque ele é um ser humano, eu sou um ser humano. Amanhã, a Deus, o tempo, a vida pertence a Deus. Não posso dizer aqui na final da entrevista que eu não pode ter aliança. Pode. O senhor Aderbal acertou com o alemão para conversar, para tentar botar uma borracha no passado. Cada um pensa de um jeito. Né? Cada um pensa de um jeito. E eu digo mais, quem pensa muito no passado, não vive o presente. O passado passou, não toca mais nada. Tem que lembrar as coisas boas, as coisas ruins joga fora, porque senão você não vai viver. Você, quando vai dormir e pensa no passado, que foi ruim, e você não tem um presente. Então, tudo certo. Se resolveram botar um pano quente naquilo no passado, perfeito. Para mim também está perfeito. Né? A população é que vai julgar. Né? Agora, se amanhã eu estou com o Daniel, pode. Por que não? Não estou dizendo que estarei. Né? Porque, como eu falei para ti, eu tenho linha, eu tenho caráter, eu tenho equipe, eu tenho amigos. Acima de tudo. Acima de tudo. Agora, se talvez lá no final for ir com o Daniel para prejudicar um filho meu, eu já não vou. Não, pai, não vai porque ali não está certo. Eu não vou. Nem que você para ganhar a eleição. Não vou. Prefiro dormir, acordar feliz, comer um pirão lá com ovo, escardado, tudo certo. Não faço nada que amanhã eu possa ficar pensando num erro que você não tem como justificar. Mas Daniel e Elias não são inimigos. Nunca fomos. Eu já estive com o pai dele, como vereador, estive no PFL. Então não temos nada contra o Dr. Gilberto, contra o Daniel. Agora, ele me aprovar o que ele está fazendo, o bom ou o ruim, aí eu vou analisar lá perto da eleição. Elias, a última pergunta, o último envelope, que é o envelope de número 6. Nós estamos com um programa de Cara com a Verdade, sem cortes, hoje conversando com Elias Germano Mafessoli. Elias, a última pergunta seria esta. O senhor tem experiência no Legislativo, isso não se discute, sendo presidente da Câmara por 2 mandatos. Né? Perfeito. A pergunta é a seguinte: qual a sua avaliação do atual cenário do Legislativo batistense? Ou seja, qual é a avaliação que o senhor faz da Câmara de Vereadores hoje? O senhor responde essa pergunta? Respondo. Eu acredito assim, porque todas as câmaras, quando nós passamos por lá, as pessoas não podem criticar a Câmara.
Primeiro, nós que somos eleitores, eu digo nós falando da população em geral, correto? Eu quero ser sincero com a população, senão eu não estou sendo Elias. Não podemos criticar o fulano, o Bertano, não dá. Porque o povo tem a faca e o queijo na mão. Vota para quem quiser. Democracia. Porém, se votar errado, vai colher o errado. O vereador tem 60, 70, né? Candidatos bons. Às vezes não se elege fulano, A, B, não estou falando de ruim. Estou falando que tem bons. Não quer dizer que são ruins. Mas o cenário político hoje da Câmara é um cenário tumultuado, como sempre foi. Talvez pessoas que não pensando no município, pessoas que... Mas não é por isso, é porque toda a Câmara que termina, ou que está, não presta. A próxima é melhor. A minha não prestava, me chamava de mão de ferro. Eu era o presidente de mão de ferro. Por quê? Presidente da mão de ferro. Porque era correto com os amigos. Era com o amigo, com a situação e a oposição. Era 10 minutos, é 10 minutos. Deu. Só que tem pessoas que não gostam dessa atitude. Pô, mas você é do partido A, tem que dar chance pro fulano. Não tem chance. Estamos lá, estamos igual a todo mundo. E tem que ser assim. E me chamavam de mão de ferro. Fui taxado nos jornais, de duro na queda. Então, o que é o certo e o que é errado? Tá certo eles? Tá errado? Não sei. A população tem que julgar. Talvez fosse a Câmara. E digo mais. E vou mais longe. Eu vou ser mais arrojado um pouquinho. Se a Câmara, na minha opinião do Elias, tá, for uma Câmara serena, que vai para lá e ninguém encosta um dedo, não dá tanta audiência. Esses barracos, essas confusões de fulano, Bertano e Jean, chama atenção, as pessoas vão. Né? Eu já participei de reuniões que deu só 2 pessoas. Aí eu perguntei, fulano, por que você não foi? Eu pensei que fulano ia. Aí a pessoa também achou que ia e não foi ninguém na reunião. Agora, quando é espetáculo, vão. Entendeu? Então, às vezes, as pessoas não vão, não apreciam, não dão a sua opinião, porque está muito monótono. Uma vez tem que dar uma... que tem que melhorar, eles que devem saber. Vão ser julgados na próxima eleição. Tem uma próxima ano que vem. Então o povo tem que julgar, né? O povo julgou, vota no fulano, não vota mais, tá bom assim, não tá? Por isso que o povo tem a faca e o queijo na mão. Vota para quem quiser. Só que vote certo, porque depois dá o melhor arrependimento, né? Tá certo? Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, querido. Fiquei agradecido e espero que tenha outra, que eu não falei tudo que tem que falar. Tem mais coisa no meu coração. Vamos fazer. Mas digo isso para vocês. Falei tudo aqui do coração. Não foi inventado, não soube as perguntas. Né? Fiz isso porque você me convidou. Tenho um apreço muito grande pela pessoa. Eu acho que tu é um grande profissional. Eu acredito que você tenha vaga e lugar em todos os prefeitos, que você, acima de tudo, é profissional. E a pessoa tem que ser profissional. Se não for profissional, ela dança, né? Você nunca dançou. Graças a Deus. Muito obrigado. Obrigado aos ouvintes, né? Obrigado, Elias. Este é Elias Germano Maffesoli, participando do nosso segundo programa da primeira temporada de Cara com a Verdade, Sem Cortes. Um programa onde somente pessoas com coragem, como Elias, sentam aqui para responder perguntas que nunca foram feitas. Aguarde, na próxima semana, o terceiro programa da primeira temporada de Cara com a Verdade. Até lá.